TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para podermos continuar com o nosso planejamento, continuar com o nosso cronograma aí, para falar um pouquinho sobre a questão de gênero, sexualidade e identidade. É importante a gente compreender uma coisa. A aula de hoje, ela trata de uma temática que, apesar de ser polêmica do ponto de vista social, e quando eu falo polêmica, nem deveria ser, mas ainda é polêmica do ponto de vista social, é uma temática que o Enem aborda sobre ela já há muito tempo. A gente encontra questões debatendo sexualidade no Enem desde 2014, ou seja, entrou governo, saiu governo no Brasil nos últimos 10 anos e continuaram aparecendo questões que debatem sobre a questão de gênero, sobre a questão de sexualidade e sobre as questões ligadas às políticas públicas acerca desse tema. Eu sei que para muitas pessoas esse assunto é um assunto que, Leandro, mas eu não sei sobre isso, eu não entendo sobre isso. Fica tranquilo, porque na verdade o Enem, quando cobra isso de você, ele cobra de uma forma que você entenda não perspectivas amplamente conceituais, e sim que você entenda o estado da obra. Ué, Leandro, como assim o estado da obra? Que você entenda qual é a condição sobre esse tema no Brasil, como que hoje essa questão é vivenciada em nossa realidade. Na aula de hoje, eu vou te apresentar uma série de mapas. Você vai reparar que eu vou mostrar aqui um monte de mapa, e esses mapas, eles vão mostrar pra gente um pouquinho de como a questão da sexualidade é vista no Brasil e também é vista em outras partes do planeta. Beleza? Tranquilidade? Vem comigo. Esse primeiro mapa aqui é um mapa que mostra para nós uma coisa interessante, que foi o seguinte: no ano de 2011, já faz algum tempo, há 12 anos atrás, né, dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, se questionou e se colocou para votação uma pauta acerca dos direitos LGBTs. E aí existiu-se dentro da ONU uma relação em que tentou-se pautar que os países participantes da ONU votassem para se declararem a favor ou contra da permissão, da garantia, da legislação acerca das questões verificadas às pessoas homossexuais. O que vai acontecer é que essa votação, ela tem uma votação que a gente pode ter uma visão um pouco problemática. Por quê? 94 países, os países que aqui nesse mapa estão em azul, países tais como Canadá, Estados Unidos, México, os países da América Central, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Japão e por aí vai, foram países que se declararam favoráveis à pauta de direitos LGBTs. Beleza. Agora, houve um quantitativo, na verdade, de 57 países que se declararam contrários a essa pauta, contrários a esses direitos. Ou seja, ocorreram países, né, dentro do Oriente Médio, dentro do norte da África e alguns outros países soltos ao redor do globo, tal como a Indonésia, tal como a Coreia do Norte. Esses países vamos assim dizer, né, eles se estabeleceram na ONU com países que se declararam opostos, uma oposição a esses direitos. Ocorreram também alguns países em cinza, que vão ser países neutros. Veja bem, em pautas tão relevantes, tão essenciais numa sociedade, quando um país se coloca como neutro, normalmente é um país que é contrário, mas não quer se expressar claramente sobre isso no âmbito global. Então, eu quero que você veja esse mapa para entender uma coisa importante. A questão da sexualidade no mundo é uma questão que tem uma divisão geográfica. A América
ela é amplamente azul. A Europa, ela é amplamente azul. Regiões do planeta, como África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, são casos isolados. Agora, existe um centro global aqui, a África na região norte, acima do Saara, e o Oriente Médio, que é o Mar Vermelho. Isso aqui ocorre principalmente porque são países de maioria islâmica, ou seja, países que têm uma relação entre religião e sociedade muito próxima, intrínseca, o que gera, obviamente, que perspectivas religiosas acabem por influenciar comportamentos sociais. A partir desse primeiro mapa, vamos ver alguns outros mapas que relatam a condição acerca desse tema no Brasil e também no restante do mundo. Olha esse mapa agora em maior escala para você poder ver ele com calma. Né? E existe um segundo mapa que para nós ele é ainda mais importante. Esse segundo mapa, ele mostra uma relação acerca de como as relações homossexuais são trabalhadas acerca dos direitos garantidos. Os países que estão em azul escuro, e aí países em azul escuro você tem Argentina, você tem Chile, você tem Uruguai, Brasil, você tem a Colômbia, você tem Estados Unidos, Canadá, você tem Portugal, Espanha, Inglaterra, Suécia, Noruega, ou seja, você tem uma série de países, né, que autorizam o casamento. Ou seja, são países onde casais homossexuais podem casar, onde pessoas do mesmo sexo podem adquirir o chamado matrimônio. Beleza? Agora, isso aqui a gente entenderia que são os países mais progressistas acerca do tema. Existem outros países, como é o caso, por exemplo, da Itália, que está aqui, também da Grécia, que está aqui, que são países que garantem a união civil, ou seja, que garantem o que a gente chama historicamente de união estável, mas não permitem o casamento. Esses países quase sempre que não permitem o casamento, mas permitem a união estável ou a união civil, o fazem por um motivo, porque entendem que a palavra casamento tem um cunho religioso ou tem um cunho ligado a questões históricas da religião. Então estabelecem simplesmente a união civil, sem a utilização do termo e da nomenclatura casamento. Na prática, faz pouquíssima diferença, mas existe essa diferença de nomenclatura. Uma outra coisa interessante que existe aqui é a limitação doméstica. Ué, Leandro, como assim limitação doméstica? Países como, por exemplo, a Polônia, que falam assim, olha, você pode até ser gay, tá? Mas tem que ser na sua casa. Dá vontade de rir, mas é sério. Porque vão existir países que vão estabelecer que a relação ela pode ocorrer, mas ela não pode ocorrer de forma que a gente entenda pública. Ela tem que ser restrita aos ambientes domésticos. Elas têm que ser restritas a ambientes familiares, de casa, e não ao ambiente externo. Existem casos ainda mais problemáticos. Exemplo, existem países que estão nesse areia aqui, que são países como, por exemplo, a Rússia, que vão estabelecer restrição de expressão. Como assim restrição de expressão? Vão ser países que vão entender que a homossexualidade é um fator social que não pode ser divulgado, difundido, trabalhado, colocado. Não pode ter um filme que fale sobre isso, não pode ter uma série, não pode ter uma música, não pode ter um documentário, não pode aparecer num livro, não pode aparecer na literatura, não pode ser expresso coletivamente, não pode ser expresso publicamente. Ah, Leandro, mas é proibido? Não, não é proibido. Mas você não pode falar nada acerca desse tema, nem mesmo em obras artísticas, porque existe o entendimento de que isso não seria autorizado. É estranho, eu sei, mas é uma realidade de um país poderoso e grandioso, como é o caso da Rússia. E o pior é que isso aqui são os países que entendem a homossexualidade como algo legal, com limitações ou não, mas com alguma legalidade. Agora, vão existir países em que a homossexualidade é ilegal. E quando eu falo ilegal, são países que constam e tipificam em sua lei a homossexualidade como algum tipo de crime, ou com algum tipo de impeditivo em relação à ação do indivíduo. Exemplo, existem países, como é o caso aqui da Namíbia, por exemplo, como é o caso aqui do Paquistão, por exemplo, que vão ser países em que tem pena de prisão, mesmo que não aplicada. Ué, Leandro, como assim pena de prisão, mas não aplicada? Vão existir países que a lei diz que deve se prender pessoas por elas serem homossexuais. Mas essa lei hoje em dia já é uma lei defasada e ela não vem sendo aplicada. Mas está na lei. Prisão. Mas calma, pode piorar. Tem países que possuem prisão e essa prisão realmente é efetivada em muitos casos. É o caso, por exemplo, do Egito, do Mali, da Argélia, Marrocos, né? O caso de alguns países aí ao redor do nosso planeta. Existe um caso também de países que têm pena de morte, mas que não estão aplicando. Estão aplicando simplesmente a
prisão. É o caso de países, por exemplo, aqui, como a Arábia Saudita. Né? Você tem um processo em que existe a pena de morte por lei, mas só vem sendo aplicado a pena de prisão. Olha que loucura, gente. Existem partes do nosso planeta que pessoas são presas, né? Por serem homossexuais. E o pior, tem países do mundo em que existe morte para pessoas homossexuais. Aqui nesse mapa é o caso, por exemplo, do Irã. Então você repara que a perspectiva da sexualidade, que no Brasil ela é um tema que verifica acerca dos direitos sociais, acerca das questões de liberdade de expressão, acerca das questões de representatividade e por aí vai. Em alguns países do mundo, o debate ainda é muito mais embrionário. Muito mais embrionário. Ai, Leandro, mas o Brasil então é tão legal, né? A gente é tão avançado. Repara, estamos falando aqui de puramente questões jurídicas. O Brasil ele é avançado? Juridicamente sim. Do ponto de vista constitucional, somos. Agora, na prática, nem sempre a prática é maravilhosa, mas na teoria, sim, estamos avançados do ponto de vista jurídico institucional, tá? Mais um mapa para você. E esse mapa é interessantíssimo, né? Porque esse mapa aqui, ele mostra o seguinte: em que ano se retirou da lei ou em que ano se colocou na lei perspectivas acerca da sexualidade. E aí tem uma coisa interessante que é a seguinte: no Brasil, o país em que nós vivemos, desculpa, gente. No Brasil, desde o começo do século XIX, desde o chamado Primeiro Reinado, desde a época de Dom Pedro I, não existe nenhuma lei no Brasil que impeça as pessoas de serem homossexuais. Não existe nenhuma lei que aborde e fale sobre esse tema, claramente, mas, desde o Primeiro Reinado, não existe nenhuma lei impedindo a homossexualidade. Então, repara que o Brasil é um dos países mais avançados acerca desse tema. O Brasil está no mesmo nível, por exemplo, de países como a França, de países como o Japão, de países como o nosso vizinho aqui, Peru. Ou seja, o Brasil é um país avançado acerca da temática, visto que não temos uma lei sobre esse assunto que impeça essa realização já há muitas décadas, na verdade, há mais de um século. Aí, no caso, 2 séculos, na verdade. E sabe qual foi a última lei? Não é para rir, tá? O 6º ano. Respira aí. Mas a última lei que existia acerca desse tema é que no Brasil, durante o período do Primeiro Reinado, existia uma lei que proibia a sodomia. Você agora está se perguntando assim, Leandro, o que é sodomia? Eu não sei se eu posso falar isso nesse horário, né? São 7h46, né? Pesquisa aí. Sodomia. Beleza? Mas a lei que era contrária à sodomia foi a última lei que, de alguma forma, impedia algum tipo de relação sexual, né? Ou que impedia alguma relação ligada à homossexualidade. Beleza? Mas, desde o Primeiro Reinado, essa lei não existe mais em nosso país. Vê que o Brasil é um país que é avançado em relação aos vizinhos acerca desse tema e comparável a países como, por exemplo, a França. Tá bom? Tranquilo? Um outro mapa interessante, né, é um mapa que fala sobre o seguinte, que é um mapa que fala sobre a questão da adoção. Ué, Leandro, como assim a questão da adoção? Repara, no Brasil, casais do mesmo sexo têm um direito jurídico e institucional igual a um casal heterossexual, ou seja, um casal homossexual, ele tem os mesmos direitos de adoção de uma criança, que um casal, ambos, né, heterossexual e homossexual, possuem o mesmo direito. Isso aqui coloca o Brasil, mais uma vez, como um país que a adoção conjunta por casais homossexuais, ela é autorizada. Então, Brasil, Argentina, África do Sul, os países da Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, quase sempre os mesmos países, né? Gente, eu falei que era sodomia, o pessoal perguntando se é suruba. Gente, meu Deus do céu, né? A juventude do 6º ano, aí a galera aí do fundamental, né? Não é isso não, gente. Sodomia era uma prática que acerca do sexo anal, né? O Brasil tinha uma lei que proibia o sexo anal até o começo do século XIX. Essa lei posteriormente foi retirada. E aí você deve estar se perguntando agora, Leandro, e como se garantia isso? Como se fiscalizava isso? Não se fiscalizava, né, gente? Obviamente não se fiscalizava, mas tinha uma lei proibindo, e essa lei foi retirada no começo do século XIX. É claro que essa retirada, né, dessa proibição, ela é uma retirada que não ocorre devido aos casais homossexuais. Essa retirada ocorre devido a uma relação dos casais
heterossexuais que realizavam tal prática. Tá bom? Tranquilo? Volta pra cá. Olha só, quando eu falo, né, sobre essa relação da adoção, tem uma coisa interessante. Por quê? Aqui, os países que estão nesse roxo mais escuro são os países em que a adoção é permitida. Mas tem um caso aqui, ó, que é esse roxinho mais claro, que está falando assim, ó, adoção pelo segundo pai permitida. É o caso, por exemplo, aqui, ó, né, tá vendo aqui? Da Itália. Como é que funciona esse caso onde só a adoção pelo segundo pai ela vem a ser permitida, né? A adoção pelo segundo pai ela vem a ser viável. É um caso muito específico, mas eu vou te explicar agora. Vamos supor que eu, Leandro, seja uma pessoa que me entenda como um indivíduo heterossexual e eu tenha um casamento e desse casamento nasça uma criança. Beleza? Então eu tenho um filho de um casal e de um relacionamento heterossexual. Perfeito? Tranquilo? De boa. Vamos supor que a minha esposa, por algum motivo, venha a falecer. E vamos supor que, após esse momento de falecimento, eu passe a me entender, me observar, me compreender como um homem homossexual ou que eu fosse bissexual previamente. E vamos supor que eu passe a ter um relacionamento agora com outro homem. Esse outro homem, ele vai ter o direito de não ser mais simplesmente o padrasto do meu filho. Ele poderia, por exemplo, adotar essa criança. Então, é um caso muito específico, em que permite-se a adoção por parte do padrasto. E só. Mas não permitiriam uma adoção de uma criança vinda de fora, de uma adoção vinda externamente. Tranquilo? Isso aqui é um caso exclusivo de um país como a Itália. E existe, obviamente, um mundo de países em cinza. Esses países que estão em cinza são países, né, que possuem uma relação e que possuam um entendimento, né, de neutralidade. Agora, a gente já falou sobre isso no começo da aula. Neutralidade quase sempre tem um lado. As pessoas ou os países que se colocam como neutros normalmente são contrários àquela ideia ou àquela percepção. Mais um mapinha para você aí. Esse mapa eu não vou ficar muito tempo nele não, mas é para você saber. Também existe uma diferenciação acerca do serviço às Forças Armadas. Como assim o serviço às Forças Armadas? Alguns países já aceitam que pessoas homossexuais sirvam nas Forças Armadas, outros países não aceitam. O Brasil é um país que sim, que aceita, mas existem países ao redor do globo que não aceitam, como são o caso dos países em vermelho aqui, tá bom? Vamos avançar para mais um mapa. Esse mapa aqui é o mapa de emprego. Ué, Leandro, como assim? Leis de discriminação no emprego. Mais uma vez, o Brasil, né, é um país que tem uma relação interessante porque no Brasil não existe nenhuma lei que impeça alguém de ter algum emprego por questões de gênero ou por questões de sexualidade. Não existe. Então o Brasil também é um país aqui em roxo. Por mais que a gente saiba que na prática isso aqui é problemático, porque em muitas profissões existe sim um preconceito de gênero ou ligado à sexualidade, existe ainda hoje, mas na teoria o Brasil é um país também que tem direito, né, que a orientação sexual e identidade de gênero permita-se a todos os empregos. Ao redor do globo nós vamos ver diferenciações, mas tem uma coisa importante nisso aqui. A coisa importante nisso aqui que a gente observa que são sempre os mesmos países. Olha, são sempre os mesmos. Países da América do Sul, países da América do Norte, parte da Europa, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. Olha, são sempre os mesmos países que estão pintados, são sempre os mesmos que estão com essa classificação, né? Porque a verdade é que o mundo tem uma divisão muito clara, que é a divisão América e Europa Ocidental versus, muitas questões nesse versus aí, o norte da África e o Oriente Médio, que observam e enxergam a realidade social de uma forma distinta, de uma forma bem diferente, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Um outro mapa interessante é o mapa sobre a terapia de conversão. Como assim terapia de conversão? Talvez você já tenha ouvido um termozinho chamado cura gay. Já ouviu esse termo? Esse termo é um termo popular para uma coisa chamada terapia de conversão, que é a crença de que é possível converter alguém que é homossexual através de algum processo terapêutico, que pode ser feito por um psiquiatra ou pode ser feito por um psicólogo, por exemplo. Alguns países do mundo autorizam esse processo como terapia de conversão. No Brasil, isso é proibido. Brasil, Argentina, Índia, vão ser países que vão proibir, né, de fato, a terapia de conversão. Tem países que é uma loucura, como é o caso, por exemplo, da Espanha ou o caso do México, que proíbem caso a caso. Olha que doideira. Vão olhar e falar assim, não, nesse aí pode.
Não, nessa pessoa aqui não pode não. Olha que doideira, né? E tem um caso que é ainda pior, que são os países que autorizam, né, e possuem propostas de terapia de conversão, como é o caso da Inglaterra e como é o caso de parte da Austrália. Quando você vê aqui os Estados Unidos e você vê, por exemplo, a Austrália com várias cores dentro, é porque são países federativos. Então são países em que dentro do próprio país pode haver várias leis. Cada estado pode ter sua própria lei. É como se aqui no Brasil tivesse uma lei que fosse vigente acerca desse tema para Minas Gerais, outra lei, por exemplo, vigente para Rondônia, Roraima, o Acre e por aí vai. Cada parte do país pudesse ter uma lei própria. Até se pode haver isso no Brasil, né? Porque o Brasil também é federativo. Mas no Brasil esse tema é tratado com uma lei federal e não com leis individuais e estaduais. Tá bom? Tranquilo? Então você vê, o Brasil, né, na lógica brasileira, é crime, é proibido essa relação, por exemplo, de cura gay ou algo do tipo, né? Isso é criminalizado em nosso país, é proibido. Desde 99, o Conselho de Psicologia aqui brasileiro entende que não tem como se curar algo que não é uma doença, mas ainda existe terapia de conversão em alguns países, né, em algumas partes aí do globo, tá? Mais um mapinha, né? Esse mapinha aqui ele já trata de uma outra questão que é a mudança de identidade, ou seja, são leis relativas à expressão da identidade de gênero. No Brasil, é possível uma pessoa mudar de identidade mesmo sem realização de qualquer tipo de cirurgia. O Brasil segue o mesmo modelo de países como Espanha, como França, como Alemanha, como Suécia, como Inglaterra, como Islândia e por aí vai. Vão existir países que aceitam a mudança de identidade se houver algum tipo de processo cirúrgico, como é o caso, por exemplo, da África do Sul, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso do Irã, como é o caso de parte da Austrália, da Indonésia, do Japão e por aí vai. E tem países que não aceitam nenhum tipo de mudança de identidade, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Paraguai, do norte da África, do Oriente Médio e por aí vai também, tá? Então esse mapa aqui já é um mapa acerca da questão da transexualidade. Tá bom? Uma coisa importante, eu vi gente falando no chat ali, eu vou fazer questão de corrigir, né? Não se utiliza o termo homossexualismo, tá, gente? O prefixo ismo, ele deriva de uma relação ligada a uma doença, né? Quando se fala de um comportamento humano. Então a gente utiliza-se o termo homossexualidade, tá? E uma outra coisa, né, que eu tô vendo ali no chat, até pedir por favor, o moderador, se puder expulsar essa pessoa do chat, tem uma pessoa ali que eu não consegui ler o nome, que tá tendo algumas falas homofóbicas, algumas falas transfóbicas ali no chat, e eu acho que a gente tem que ter uma clareza aqui que esse conteúdo está sendo trabalhado devido à questão do Enem, obviamente, porque o Enem cobre esses temas, a gente vai ver, né, em questões sobre isso, mas é um conteúdo também relevante e importante para uma questão de vida, de sociedade, né, de comportamento como um todo. Então, cabe o bom senso, cabe o respeito, e cabe principalmente também o respeito às leis por parte de quem está falando ou fazendo esse tipo de comentário, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Existe esse aqui, né, esse mapa aqui, que talvez seja para mim o mapa mais importante, tá? O mapa mais importante porque ele é um mapa, né, que ele... já expulsaram ali, né? Que bom que já expulsaram, né? A gente, aqui é um curso, a gente obviamente tem um compromisso em ganhar alunos, em querer ganhar dinheiro, uma empresa e por aí vai, mas mais do que isso tem um compromisso social também, e esse tipo de prática não é para ser tolerado. Você tem que perder um aluno que fale uma coisa como essa, por favor. Tá? A gente faz questão de perder esse aluno. E aí, vamos lá. Tem uma coisa aqui importante, que é a gente perceber, a gente entender que esse mapa talvez seja o mais importante, tá? Esse mapa é um dos mais importantes porque esse mapa aqui é o mapa que trabalha com uma pesquisa feita em 2019. Essa pesquisa, ela é feita de anos em anos, né? E ela é uma pesquisa do Pew Research que tenta entender e compreender como e se a homossexualidade deve ser aceita na sociedade. Ou seja, uma perspectiva de que se a homossexualidade tem ou não que ser aceita e compreendida coletivamente. Tá? E aí tem uma coisa importante, porque esse mapa aqui, quem tiver interesse depois, pesquisa. Anterior a 2019, né, o mapa que houve foi o de 2013. E é bacana ver a mudança, né? É bacana ver essa diferenciação. Como assim? A pergunta foi feita perante aos indivíduos na sociedade. E essa pergunta que foi feita perante aos indivíduos na sociedade, ela vai ser uma pergunta que vai ter uma reprodução muito clara para observarmos e entendermos como as sociedades enxergam ou não a questão da homossexualidade, tá? E aí vamos lá. Existem países
que somente menos de 10% dos indivíduos, menos de 10%, entendem que a homossexualidade deve ser aceita. É o caso, por exemplo, da Indonésia. Olha que loucura, cara. Uma sociedade em que menos de 10% entende que essa questão, né, tão simbólica, fundamental, relevante, merece ou tem uma relação de aceitação. Segundo, de 11 a 20%, nós temos, por exemplo, o caso aqui da Rússia. A Rússia é um país também que tem aqui de 11 a 20%, tá bom? Depois temos aqui em laranja, né, países que têm entre 21 e 30, eu acho, cadê um país de laranja? Aqui, ó, Turquia, que é entre 21 e 30, tá bom? Temos aqui também laranja mais clarinho, aqui, é entre 31 e 40. É o caso, por exemplo, da Índia, beleza? E entre 41 e 50% da população que entende que deve ser aceita é o caso da Polônia, aqui, por exemplo. E aí você repara que daqui para lá são países em que menos da metade dos indivíduos presentes na sociedade entendem que deve rolar um processo de aceitação. E daqui para cá nós temos mais da metade. Beleza? E aí você tem, por exemplo, o Brasil. Olha, o Brasil está nesse azul aqui, não é isso? Ah, não, esse azul aqui é o da África do Sul. Olha, a África do Sul está entre 50 e 60. O Brasil já é desse aqui, ó. Então, no Brasil, é entre 60 e 70. No Brasil, nós temos entre 60 e 70% dos indivíduos, né, que acreditam que a homossexualidade deve ser aceita na sociedade. Não que alguém tenha que aceitar alguma coisa, né? Quem tem que aceitar é quem, obviamente, se entende, se compreende como homossexual, e não alguém. Mas essa pesquisa foi feita e é bacana para ter uma percepção de compreender como a sociedade enxerga o problema, como a sociedade observa tudo acerca disso daqui. Tá? E aí você vê o Brasil no mesmo patamar de estatística, por exemplo, do México. Você vê o Brasil no mesmo patamar de estatística, por exemplo, do Japão, né? Entre 60 e 70. Também há aqui grupos que estão entre 70 e 80. Isso aqui é os Estados Unidos, ó. Estados Unidos. É aqui a Argentina, né? É o caso da Itália aqui também, né? Que estão entre 70 e 80. Tem países que estão entre 80 e 90. Entre 80 e 90. É o caso da Austrália. É o caso do Canadá, caso da França, caso da Espanha, caso da Alemanha, da Inglaterra. E tem uma coisa que é avassaladora aqui, que é entre 90 e 100. Então, assim, mais de 90% das pessoas, né, numa sociedade entendem que a homossexualidade deve ser aceita. Que eu acho aqui, tem algum país com essa cor aqui? Tem aqui em cima. A Suécia. Tem aqui a Suécia, né, que está entre 90 e 100. E aí você vê que, de fato, existe uma divisão do mundo. Ó. O mundo daqui para cá, ó, ele é azul. Daqui para cá, ele fica mais avermelhado, com poucas exceções, normalmente aqui na Austrália e na Nova Zelândia, tá? Esse dado é legal porque ele traz um dado para você, ó, que é, no Brasil, entre 60% e 70% dos indivíduos entendem que ela deve ser aceita, segundo o Instituto Penn Research, né? Isso é bacana para a gente poder pensar até um argumento, algum tipo de justificativa numa redação e por aí vai. Tá bom? Tranquilidade? Vamos avançar aqui. Esse outro mapa aqui fala das leis antidiscriminação, né? Porque fala sobre uma questão que é quais países do mundo possuem algum tipo de lei antidiscriminação. E o Brasil é um país que está em verde, né? Os Estados Unidos depende do Estado, né? E mais uma vez, cara, estou mostrando esse monte de mapa para você perceber a diferença. Um lado do mundo contra a África e o Oriente Médio, quase sempre diferenciados, tá bom? E aí, gente, existe no Brasil uma mudança e uma modificação acerca desse tema que ocorre ao longo do tempo. Quais são os maiores marcos brasileiros sobre esse tema? Primeiro, 1830, o Código Penal brasileiro tirou a sodomia, que a gente brincou no começo da aula, né? Depois, 95, a Marta Suplicy, na época, né, propôs o primeiro projeto de lei para a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia tirou a homossexualidade como uma doença. Em 2011, o STF equiparou as relações do mesmo sexo à de uma união estável e, mais recentemente, em 2019, né, se criou, né, o STF também determinou que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de homofobia. Ai, Leandro, mas racismo e homofobia é a mesma coisa? Não, não é isso não, gente. É só que a pena seja a mesma, que a punição seja a mesma, tá? Então, no Brasil, a punição para um crime de racismo, na Lei 7716, é a mesma punição que também ocorre para um crime de homofobia.
Botei aqui alguns outros dados aqui para vocês depois poderem olhar, tá? Pergunta. John mandou assim: boa noite, Leandro. Ignorando as justificativas morais, qual seria um exemplo de uma razão pragmática que tentasse explicar o fato de homossexuais não puderem ter acesso ao casamento? A maioria dos discursos que defendem isso apelam para valores. John, não existe nenhum discurso que não seja ligado a valores. Nenhum. O máximo que vai haver é um discurso ligado a questões biológicas, dizendo que casais homossexuais não podem realizar o processo de reprodução, logo não são casais que permitem a evolução e o crescimento da humanidade. Só. Mesmo assim, são discursos facilmente quebráveis e questionáveis, tá? Mas é o único tipo de discurso, essa pauta moral existente aí na sociedade, tá bom? Uma outra coisa importante é a gente entender, e assim, eu vou usar aqui alguns termos, que eles são termos questionáveis, principalmente o termo hermafrodita, tá? Que é um termo muito questionado hoje em dia. Mas eu vou usar termos que hoje em dia, nas últimas provas de vestibular que até hoje caíram, foram os termos que o vestibular utilizou, tá? Primeiro, gênero. Quando você ouve falar de gênero, estamos falando de atributos socioculturais. O gênero é a ideia do que é ser masculino, a ideia do que é ser feminino, a ideia acerca de uma lógica, de uma construção sociocultural que forma os indivíduos. Existe uma outra coisa que é o sexo, que é o atributo biológico, que é o órgão sexual de nascimento, o órgão sexual masculino, homem, o órgão sexual feminino, né, a mulher. E existe a sexualidade. A sexualidade é uma junção de questões biológicas com questões socioculturais, políticas, de por aí vai. E aí vão existir os indivíduos que têm atração sexual pelo sexo oposto, né? Heterossexualidade. Vão ter indivíduos que vão ter atração sexual, né, pelo mesmo, que é a homossexualidade, por ambos, a bissexualidade, e também indivíduos que vão se entender como assexuados, que vão ser os indivíduos que não têm o desejo, ou a vontade, ou o estímulo sexual de forma clara. Vamos ver como isso aqui pode ser cobrado em algumas questões, tá? Primeiro, um dos fenômenos sociais de destaque nos estudos sociológicos são as instituições sociais, conceituadas como toda forma ou estrutura estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade com caráter normativo. Ou seja, ela define regras e exerce formas de controle social. Por isso, mudanças nas instituições geralmente envolvem disputas entre conservadores e progressistas. A situação que tem gerado disputa ideológica na sociedade brasileira, tanto no discurso de senso comum como nas instâncias de poder, em virtude do processo de mudança na formatação da instituição, denominada família, é. Então, ele quer saber o que tem gerado disputa ideológica no Brasil. Letra A. A comemoração ao divórcio. Gente, eu nunca vi ninguém falar assim, não, comemorar divórcio não pode, sou contra, vou fazer uma passeata contra pessoas que comemoram o divórcio. Não tem polêmica nenhuma nisso aqui, né, gente? Não pode ser letra A. Letra B, o casamento religioso entre viúvos. Gente, ninguém acha que isso aqui é polêmico. Ninguém debate nas praças, nas ruas, casamento entre viúvos? Não. Aí é demais. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma polêmica, né? Letra C, união estável para casais de idosos. Idoso casando? Não. Idoso não pode casar. Não, também não é polêmica. Isso não gera disputa por ninguém. Ninguém está proibindo os idosos de se amarem. Tá tudo bem, idosos, né? Podem se amar, né? Letra D. A adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Isso sim é uma polêmica. Vocês viram no mapa lá, né? Como é uma questão polêmica em grande parte do planeta. Não só no Brasil, mas em grande parte do planeta também. D de Dedico. Né? Cadê o Dedico? Peter Parker mandou uma pergunta hoje. Né? Letra E. A perda da guarda dos filhos por abandono de incapaz. Isso aqui também não é polêmico, né, gente? Também não tem polêmica nenhuma. Eu acho difícil você encontrar alguém que seja... não. O cara abandonou a criança, mas ele tem que manter a guarda. Não, isso não existe. Não tem polêmica envolvida nesse processo, tá? Vamos lá. Só uma coisinha importante, né? Que a gente tem que perceber que essas terminologias que estou usando aqui, tá, gente? Terminologias como hermafrodita, o indivíduo assexual e por aí vai. Todas essas terminologias a gente vai utilizando e a gente tem que compreender que depende muito da visão, do local, do autor, do conceito. Eu quero que vocês entendam um macro, tá? O vestibular nunca vai te perguntar uma definição acerca delas. O vestibular vai querer que você entenda, caso ele cite num texto, alguma que esteja presente, tá? Questão número 2, Enem PPL 2014, que vai falar assim: você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca. Da cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranca.
Respeito, afinal, é bom e eu gosto. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Música da Alcione em 2007, né? Que está falando sobre a questão da violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha é uma lei ligada à violência doméstica existente em nosso país e fala o seguinte: a letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, principalmente, letra A, mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. O problema aqui colocado foi a entrada da mulher no trabalho? O fato de a mulher trabalhar? Não. B. Formas de ameaça doméstica que se restringem à violência física. Quando a gente fala que se restringem, é que está limitada só à violência física. Não está limitada. A gente está falando aqui de vários tipos de violência e ameaça, não só a física, por mais que a física seja a mais recorrente, tá? Relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Aí sim a resposta. Porque o problema que está acontecendo aqui, né? Eu travei, diretor? Voltamos, Diego. Voltamos. Vascamos aí, né, Renan? Né? Olha só, eu tava falando que não pode ser a letra B, porque a letra B fala, né, forma de ameaça doméstica que se restringe à violência física, não se restringe, né? Também pode ocorrer violência doméstica, ameaça doméstica, sem ser de violência física. Letra C, que é o nosso gabarito, né, que vai ser relação de gênero socialmente construída ao longo da história, ou seja, um processo de preconceito que ocorre ao longo do tempo e só se manifesta, né, com uma relação de preconceito e de violência, como foi colocada na música, tá? E a saideira pra gente, né? Mais uma questãozinha aqui. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e de mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos de Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a... Ou seja, qual foi a condição que houve para que isso aqui pudesse acontecer? Qual condição que permitiu que essa mudança viesse a ocorrer? Ou seja, a condição para pessoas gays terem mais direitos é a ampliação da noção de cidadania. Ou seja, temos mais pessoas sendo vistas como cidadãs. Então temos mais pessoas que são incluídas. Nessa questão aqui, o que ela engana de pessoas que marcam a letra C é brincadeira. Muita gente marca a letra C nessa aqui. E é um erro comum marcar a letra C, mas é um erro de falta de atenção. Porque olha o que ele está falando, ó. Qual a condição para ter mudado? E as pessoas marcam a letra C. A condição para mudar é que se mantenha de forma conservadora? Não. Se você mantém conservador, não muda. Se você mantém conservador, não tem mudança, né? Então, na verdade, a condição necessária é a retirada de ideologias conservadoras e não a manutenção, beleza? Podia ser a mudança, mas não manutenção. Por isso, gabarito é letra A. Questão que vocês erram por falta de atenção, questão fácil, mas que vocês erram de bobeira, porque leem rápido, quer apertar o gabarito rápido e quer ir embora para casa, né? Gabarito, letra A. Tranquilidade, beleza? E aí o pessoal pensando também em D, implantação de cotas nas listas partidárias. Não tem cota para homossexuais, tem cota para mulheres, não para homossexuais nas listas de partidos. Beleza, galera? Meus queridos, espero que a aula tenha sido clara para vocês. Uma aula que a gente repara, né, pelo chat, que sempre gera polêmicas, mas espero que todo mundo tenha entendido, tá bom? Abraços, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.